já chegamos, a Conversa de Mulheres já está no ar para lhe fazer companhia. É verdade, segunda a sexta-feira, sempre aqui às 15 horas e sempre com temas muito interessantes. E hoje vamos falar de perturbações de personalidade. E hoje é o dia do autor português. Exatamente, e temos uma autora. Ora bem. Isto é perfeito, nada mais perfeito do que isto. Mais perfeito que isto, só agora vinha também alguém fazer-nos umas massagens. Mas pronto, já, isto foi no outro dia, outro programa. Agora não dá. Lá vinham eles, isso. Tenha calma. Então, antes de então... o que é que queres falar? Não sei o que do dia do autor português. Portanto, já dissemos que a nossa convidada também é autora. Autora portuguesa. Exatamente. Bem, agora seria uma novidade se dissesse que era de outros países. Mas achamos que não, está tudo certo. Está tudo certo, não é? Está tudo certo. Safámos-nos. Então, o Dia do Autor Português foi criado em 1982 pelo maestro Nóbrega e Santos, membro da direção da SPA. SPA, que não é um spa, da SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, onde já trabalhou uma magnífica pessoa que por acaso hoje é meu marido. E fizeram muito bem em despedi-lo na altura, porque foi com isso que eu paguei o meu casamento. Foi muito giro. Agradeço à SPA. Pensando bem, eu gosto da SPA muito. É isso. Então, o seu propósito é homenagear os autores portugueses pertencentes ao setor da arte e da cultura. Estas coisas que me saem agora, até estou vermelha. Saem assim. Do coração. Já foi. Incluindo áreas desde a literatura às artes plásticas. Então, dar aqui o nome de algumas autoras portuguesas: Sofia Melbreiner, Augustina Bessa Luís, Teolinda Gerção, Helena Sacadura Cabral, Iris Bravo, Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, de quem eu sou fã desde pequena e tive o privilégio de ser aluna aqui da Isabel Alçada também, Margarida Rebelo de Pinto, mas, e muitas mais eu poderia dizer, são aqui, mas também das nossas convidadas, Cláudia, muitas são autoras. Temos aqui uma data delas. Exatamente, a doutora Teresa Paula Marques, que escreve aqui sobre a parte da psicologia, a Ruth M. Gonçalves da poesia, a Marta Velha com as suas histórias baseadas em coisas históricas, não é? Aqueles romances baseados em coisas históricas, a doutora Bárbara Ramos Dias, Cátia Casemiro, Marta Nunes Fernandes, Carolina Valquaresma, Liliana Marques, Filipa Summerfield Fernandes, Ana Anjos, Suzete Estrela, M. Margarida Pereira Muller, Florbela Silva e tantas outras. Olha, pedimos desculpa. E aqui a nossa convidada de hoje é Inês Pereira também. Já está aqui. Já vamos apresentar, exatamente. Tantas outras que tivemos, e nomeadamente estas são autoras de livros, seja de romances, seja de poesia, seja de contos infantis, sejam livros até mais técnicos, não é? Para ajudar as crianças, livros de psicologia, temos aqui um sobre o sono, sobre muitos assuntos, mas também, dado que este dia, como eu disse, é desde a literatura até às artes plásticas, poderíamos ter aqui também o nome de outras convidadas e, portanto, desde já aqui uma salva de palmas a todas estas mulheres maravilhosas e, portanto, vamos aqui homenagear todos os autores portugueses, em especial as autoras. Ora bem, e para o ano referimos outras convidadas? Sim, para o ano já tivemos outras. Estas foi as que fomos assim fazer uma pesquisa rápida de convidadas que foram nossas convidadas neste último ano. Neste programa Conversa de Mulheres. Neste último ano, porque se fôssemos aos nossos 6 anos já... Temporada, exato, já tínhamos muitas convidadas aqui para colocar. Olha, só relembrar as nossas redes sociais, antes de apresentar a nossa convidada, siga as nossas redes sociais, tem acesso a toda a informação do programa e das convidadas, Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres e partilha então o conteúdo. Através do YouTube, canal Curiarques TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos. Lá está, tem acesso aos programas completos de 50 minutos, ali certinhos, com genérico, não há cortes. Tal e qual como foi, tal e qual como Fábio. Como aqueles meus pensamentos, como há bocado, viram? Que eu até... Ainda bem que eu tenho base e coisa não viram. Tudo natural. Tudo assim, sem cortes. E desta forma pode partilhar e rever também todos os programas, não esquecendo de nada, relembrando coisas que já aconteceram, portanto, dicas espetaculares que temos. Como hoje é um programa, lá está, já é aqui um programa no âmbito, vamos assim dizer, da comemoração do Dia da Criança, que está aí quase a chegar, e mais do que só pensarmos em prendinhas, não é? Estamos aqui a pensar em como nós podemos ajudar as nossas crianças a crescerem felizes e saudáveis, que aliás posso já desvendar aqui o véu,
que vai ser o tema do nosso programa especial do Dia da Criança, que tem muitas surpresas, mas que aqui com este objetivo de ajudarmos as crianças. Para todos, Cláudia. Tu adoras surpresas, não é? Pronto, mas pronto. Que é sobre isto de crescerem felizes e saudáveis. Não te vestes à palhaça? Está bem? Pronto. Vestes à palhaça? Não. E então vamos ao separador. Agora sim, vamos ao separador para conhecer a nossa convidada de hoje. Deixa. Então hoje já dissemos que vamos falar sobre perturbações de personalidade e da importância das regras, dos limites, do amor, da valorização e do respeito na educação das crianças. E então temos connosco quem? Temos a Inês Pereira, psicóloga que trabalha há mais de 20 anos na área da educação e já trabalhou com doença mental, crime e autora do livro Perto de Mim. Epá! Isto é uma alegria, é uma alegria. Linda. Os seus convidados até se levantaram, não conseguiram ficar quietos. Nós só não A Lara só mudou de lugar. Exato, exato. Nós hoje temos aqui 4 jovens que acompanham aqui a nossa convidada, não é? Temos uma pena, não os podemos mostrar porque teríamos que ter a autorização dos pais, não é? Nós não podemos mostrá-los, é só por isso, meninos. Teríamos que ter a autorização dos pais por escrito para podermos mostrá-los aqui na televisão, mas tem aqui, quando falámos de si, levantaram-se para ver tudo, como era a reação e tudo. Isto tem aqui uns followers. Sim. Pronto, eu comecei realmente, aconteceu, comecei na área da educação, mais ligada à formação, não é? E de jovens, muitos deles estavam em risco, ou estavam a cumprir penas, ou estavam de alguma forma numa situação mais desfavorecida, e foi assim que aconteceu. E então conta-nos um bocadinho, de onde é que é, Inês? Eu sou de Alverca, não é? É de Alverca, e aqui os seus sonhos, quando era aqui da idade aqui dos nossos telespectadores que estão aqui hoje ao vivo no estúdio, o que é que eram aqui os seus sonhos e os seus hobbies? Eu não me passava sequer, era mais a parte das artes, da música, não me passava sequer esta área de criança. Agora as nossas convidadas todas queriam ser artistas, não sei o que é que se anda a passar aqui ultimamente. Pois, não sei realmente. Não, também não sei. Então, artista, artes, o quê? Sim, depois música? Eu escrevia já, da idade deles, escrevia, gostava muito O que é da que escrita. escrevia? Sobre o quê? Escrevia histórias. Desde pequenina escrevia histórias. Eu acho que e não é, nós somos de outra geração em que eram os diários. Eles agora vão ao telefone e tiram notas, não é? Nós eram os diários e era uma coisa que eu gostava de bastante. escrever, sim. gostava de ler, portanto, Gostava. deduzo, não é? Normalmente quem gosta de escrever gosta de ler. Sim. Portanto, Eu ler, acho que isso escrever. acaba por se perder hoje em dia um bocadinho nesta geração, o que é pena. É pena de não gostarem tanto de ler e de... Não há, a sociedade já é outra também. Pronto, mas nós temos de estar preparados para o futuro, não é? Temos de estar Também preparados. não se pode estar a dizer que eles tinham que ser uma coisa que já não é. Isso é a tal história que até aproveito para dizer aqui, já falei outro dia, que muitas vezes estão preocupados, os pais estão preocupados porque o meu filho está na escola, está a aprender coisas diferentes, os programas e os conteúdos programáticos têm mudado muito, mas que têm que mudar muito mais, porque aquilo que nós aprendemos na nossa altura, em que não se usava um telemóvel, não se usava uma calculadora, não se usava nada, fazíamos tudo contas, por exemplo, à mão, escrevíamos tudo à mão. Estávamos muito a cabeça. Aquela letrinha, hoje não faz sentido, porque não faz sentido um miúdo, porque é que ele precisa de saber fazer algumas coisas que ele nunca vai usar na vida, não é? Sim. A escola. Ler, sim, ler eu acho que é sempre importante. E hoje é o dia do autor Sim. português, e sim, acho que devia de haver um maior apoio aos autores portugueses, não é? Pronto. Mas também deveria de haver outras ferramentas para criar os livros mais online, de outra forma de venda também. Que sejam muitos. E esquecermos aqui de uma autora importantíssima que eu não sei o nome, mas eu vou referir, que é do livro multimédia, que não é multimédia, é em multiformato,
que nós recebemos, que é um livro que dá para ser lido por todos, por quem consegue ler, por quem é cego, Isso é por muito... quem é Sim. surdo também. Portanto, um livro multiformato, e peço imensa desculpa à nossa queridíssima, mas um livro muito espetacular, que, como eu prometi, foi para a escola do meu filho e está lá agora na biblioteca para ser usado por todos. Mas pronto, é isso. Autores, temos aqui que dar apoio. Então estávamos aqui a falar que gostava muito das artes, de escrever, de música também, mas não foi isto que seguiu. Não. Depois... Mas porquê? Porque os o quê? pais A não música. deixaram, A porque música, não a única podia. pessoa que dizia que eu cantava bem era a minha avó. E Pronto, mesmo assim, isso às vezes chegou é uma só porque altura que gostamos, disse... não é? É netinha. Não aconteceu e não tinha que acontecer e, entretanto, Formou-se em enverdei quê? psicologia, Psicologia. mas eu nunca quis parte de consultório, isso nunca me fascinou, eu queria o campo, eu precisava disso. E aí, depois segui a área da educação, de formação. O que é que foi fazendo aqui? Porque temos aqui na sua biografia que trabalhou muito tempo no Centro de Reabilitação de Alcoitão. Sim. Como é que foi? Sei. Saiu da escola Era um e depois jovem. saiu da licenciatura e foi fazer o quê? E fui trabalhar na formação desses jovens, a nível de autonomia, Portanto, neste caso, jovens quê? Centro de Reabilitação, de Alcoitão. que é da parte da fisioterapia, não é? Ou não? E também de outros contextos, não é só a nível Ok. de outros contextos. E são pessoas maravilhosas. Portanto, os tais jovens que estava a referir, que tinham sido presos, aí também? Alguns sim, só pulseira eletrónica, também, de todo os contextos. Como é que é o embate desses? Porque quando se sai da faculdade ainda somos novinhos, não é? Sim, Quando é uma aprendizagem. Como é que é o gigante. embate desses com jovens que Com na a realidade, altura, não é? com a realidade e que na altura, a não sei, no seu caso, eu lembro-me que quando saí da faculdade eu tinha 22 anos, Sim. e que era uma miúda, e que os jovens, alguns tinham 14 e 15, portanto eles na realidade tinham 6 ou 7 anos de diferença de mim, e eu lembro que Sim, era uma realidade não assim tão fácil. O quê? Em termos de respeito? Ou Sim, de- sim, das idades e de ver aqui que são quase da minha idade, são quase como... Eu acho que tive sorte porque havia uma ligação próxima e em que não havia. Também eu não julgava, não é? Não estava ali de nos julgar, mas eu dava-me mesmo muito bem com eles. Não havia sequer essa dificuldade de eu ser. Sim, era nova, claro que ainda hoje Mais sou. idade. Ainda hoje sou gosto deste bem. espírito, ainda hoje sou e daqui a 30 anos ainda vou ser, Sim, não é? não é? Exatamente, é isso. Sou sempre mais nova que alguém, há sempre alguém E a mais gente velho. aprende muito com eles, com toda a gente. Então o que é que fazia? Dava aulas? Formação, sim. Sim. Para eles depois terem um emprego cá fora e pronto, e mais nessa área. E então, e aí como é que foi este contacto como me refere, que trabalhou com doença mental, com esta parte dos crimes, com a parte das... Nem sempre é fácil, não é? Porque lá está doenças mentais que não são muito fáceis de gerir. Pronto. Não é fácil, mas pronto, mas faz. Não é fácil porque nós vamos a seguir falar da perturbação, não é? Sim, Pronto. vamos. A doença mental é Podemos já começar a falar sobre isso. Então, O que é isto? O que é isto da doença mental e perturbação de personalidade? O que é esta diferença? Pronto, isso é importante. E é importante haver essa diferença, porque não é muito falado ainda, penso eu, da perturbação. Ou seja, a perturbação da personalidade é uma coisa, a doença mental é outra. Então vamos falar primeiro, o que é doença mental? O que são os exemplos de doença mental? Doença mental, por exemplo, a depressão. Pronto, são casos em que a pessoa está a um longo período, há outras, não é? Há várias, mas está a um longo período com determinados sintomas e então aí passa a ser uma doença. A perturbação da personalidade, como o nome indica, tem a ver com a própria personalidade, não é? Portanto, não é uma coisa que é uma doença, é Não é uma doença. Não uma coisa que faz parte da pessoa. Faz parte da pessoa e que trabalha-se. E é isso que muitas vezes falta perceber nas escolas. E falta também aqui haver mais apoio nas escolas, pronto. Porque todos nós temos traços, não é? De personalidade. Uns são mais ativos, outros são mais faladores, pronto. E isso está tudo bem. Só que depois há traços que são mais desviantes.
Pronto, são traços que nós... Tem que nos explicar, não é? Porque estamos aqui um bocadinho fora do nosso... Então, há traços mais desviantes. Por exemplo, uma pessoa narcisista. Isto falando, não é? Sem ser científico. Sim. Sou mais narcisista. Portanto, uma pessoa pensa muito em si própria. É muito egocêntrica. Sim. Tem muita noção de que é melhor que os outros, que é superior a toda a gente, não precisa de ninguém, é manipuladora. Tem estes traços. Quando a pessoa atinge 4 traços, a pessoa então passa a ser a entrar num contexto de perturbação da personalidade, ou seja... Espera aí que agora perdi-me. Ok. Pronto, 4 traços como? Por exemplo, pessoa egocêntrica. Portanto, o que é que são os traços? Ser egocêntrico? São características. Características, ok. Ser Egocêntrico. ser uma pessoa com a autoestima muito elevada, com o ego muito autoestima muito elevado, elevado, ok. uma pessoa manipuladora e uma pessoa, por exemplo, que lá está, é manipuladora, não precisa de ninguém, é superior a toda a gente, é muito arrogante. Pronto, já tínhamos aqui 6 traços. Sim, portanto, estes 6 traços diriam já que a pessoa tinha aqui uma perturbação da personalidade. Sim. Que teria algum nome específico, não? Perturbação da personalidade narcísica. Narcísica. Sim. Pronto. E como é que é Neste caso. Esta pessoa, portanto, é uma pessoa que manipula, é uma pessoa que vai sempre achar que tem razão, Sim. sempre que é superior ao outro. Isto é complicado, porque é assim, as perturbações da personalidade têm, como são traços, eles ligam-se, há várias misturas também dentro dos traços. Vou dar o exemplo, um psicopata, não é? Porque é aí que nós queremos chegar. Nós hoje vamos falar um bocadinho sobre isto. O nosso programa é sempre muito cor-de-rosa, mas um bocado no sentido de prevenir e das pessoas também estarem alerta, não só nos filhos, não é? Porque Sim. vamos aqui ver que isto muitas vezes já são coisas, como disse, que se podem ser trabalhadas, mas também às vezes em relações que temos com outras pessoas. Sim. Para evitar aqui Tóxicas, problemas. são só Sim, tóxicas. exatamente. Pronto. São só. São só. São só. São só e as pessoas não se afastam. E há muitas pessoas que vivem relações tóxicas a vida toda. E Como é porque que é acham que as possível, pessoas não é? vão mudar e a pessoa muda e isto trabalha-se, mas pessoa quiser. tem que Tem que querer. deixar, tem. sim. E o narcísico normalmente não acha. Porque Por não acha que exemplo, precisa de mudar nada. sim, porque os outros é que estão mal. Fraco. Exatamente. Por É um exemplo, caso mais difícil de trabalhar, não é? nunca conheceram ninguém com esse, não? Pensando. Eu prefiro não falar. Não, mas, Eu hoje já disse disparates, já chega de falar, ficar calado. mas às vezes no nosso dia a dia a gente se pensar até. Sim, claro. Pronto. Claro que sim. E nas escolas também. Pronto, e aí os pais. E não tem mal nenhum ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, pedopsiquiatra, não tem mal nenhum. Tivemos uma Temos pedopsiquiatra aqui não há muito tempo. que terminar um bocadinho com esse tabu. Mas eu estava a referir a questão do psicopata. Ele tem que O ser. que é um psicopata? Psicopata é uma pessoa que tem uma grande adrenalina, não é? E um desejo de matar alguém. Pronto. Isto É essa a definição de psicopata? Sim, e a pessoa tem traços psicopatoides, portanto não tem empatia com os outros, não se liga verdadeiramente aos outros. É isso que e eu acho que isso é muito engraçado, porque eu não sei, eu gosto muito de ver filmes de Sim. de mortes, de crimes. Gosto assim. muito de Gostas de tentar sangue, descobrir. verdade? Não gosto de sangue, mas gosto dessa parte exatamente. De verem os traços Sim. e dizerem esta pessoa que fez isto é porque tem este traço, este traço, este traço, este traço. Claro que eu sei que estou a ver um filme, aquilo não é a verdade, mas muitas vezes aquilo é baseado em coisas verdadeiras, não é? Sim. Porque é isto que é analisado. Uma pessoa que faz este tipo de ação é uma pessoa que pensa isto Sim. desta maneira, não é? Sim, temos. Portanto, um não psicopata é uma pessoa que não tem empatia pelo outro, não percebe que pode estar a fazer sofrer o outro. Aquele caso que nós tivemos lá em Alverca, não foi? Sim. É uma pessoa, a Rosa Grilo, é uma pessoa que, pegando nesse caso, achava o quê? Que nunca iam descobrir. Que é uma pessoa muito inteligente. Veja lá, já acusaram a senhora, porque a gente não sabe se é verdade, se não sei o quê, mas pronto. Pronto, A história que é suposta, Ok. dando esse exemplo de Dando esse exemplo, hipotético... Isto vai ser cortado, não. Não, aqui nada é cortado, é tudo em direto. Mas há estes exemplos, não é? Que as pessoas pensam que nunca vão ser descobertas porque estão acima de todos. Não. E que os outros que são sempre que conseguem, são mais inteligentes do que os outros. Portanto, mesmo a história
surreal que é contada, que há 3 angolanos, pronto, não vai ser apanhada, portanto está sempre acima dos outros. É óbvio que não ia ser descoberta. E que às vezes inventam mentiras, não é? E histórias que para eles são quase verdades. Sim, sim, sim. Eles acreditam naquilo que passam para os outros. Sim, basicamente sim. Portanto, então uma perturbação de personalidade são estes. Que mais traços é que há de perturbações de personalidade? São sempre só estes assim, Olha, um que não... mais de me sobrepor aos outros, porque falámos aqui um bocado de ser narcisista, sobrepor aos outros. Sabe que eu acho, Ruth, que o narcisista é uma pessoa que no fundo tem muita fragilidade emocional. E eu acho que é exato. Ou seja, há uma máscara que é passada para fora quando no fundo a pessoa é muito pequenina e sente, há ali uma certa fragilidade. E depois há outras características de outras perturbações diferentes, que não, por exemplo, uma que é muito pouco falada é o passivo-agressivo. Cada vez há mais. Pessoas passivo-agressivas. Explique-nos o que é que isso é. Então, eu sou passivo-agressivo. Eu sei, porque eu vejo os filmes, assim, estas coisas todas. Passivo-agressivo é mais uma pessoa que oscila muito nos seus sentimentos. Não se anda ali sempre num conflito muito intenso consigo própria, com os outros, não sabe o que quer. Mas é uma pessoa que... Sabe aquelas pessoas que não se dão muito a conhecer? A minha definição, como eu vejo as pessoas e que já, como se diz em gíria, já canei alguns, é quando são aquelas pessoas que são quase perfeitas, porque nós não conhecemos aquela pessoa, quando privamos com ela, nunca se zangou com nada, nunca... Está sempre tudo bem. Pronto, Não é? Mas parece que há uma parede, parece que na realidade está tudo bem, mas a gente não vê a pessoa. E então eu fico sempre com um pezinho atrás, a pensar assim, o que é que esta pessoa tem a esconder para não se chegar à frente. E depois são sempre muito tranquilos. Mas depois às vezes normalmente são esses que depois em casa... Pois, pode ser. Ou seja, é uma pessoa que... é passiva, mas na realidade é agressiva. Ou seja, oscila entre o passivo e o agressivo. Quando a garrafa vai enchendo, chega àquele ponto e explode. Rebenta. Pronto, e esta pessoa quando rebenta ninguém percebe muito bem o que aconteceu. O que é que se passou aqui. Mas porquê? Porque chegaste atrasado. E depois há pessoas que são passivo-agressivas, que não se... Pronto, é uma pessoa que até age muito bem, que até socialmente é muito correta e tal, cumpre as coisas, mas depois tem um lado narcísico, que é aquele lado que diz: o que eu vou trabalhar por 800 euros, prefiro estar em casa? Não. São muito... Portanto, estes traços são muito as perturbações às vezes ligam-se e não é fácil diagnosticar também. E tínhamos aqui outro, falámos já do narcisista, passivo-agressivo, Borderline. borderline. O que é isto? O borderline é aquele tipo de pessoa que acaba por ter um turbilhão de emoções. A toda a hora está em... Como é que eu ia te explicar isto? Sem ser cientificamente. Como aqueles sítios que num próprio dia, sol, frio, por aí? Não, esta pessoa, isso é o bipolar, que é mais na área da doença mental. O bipolar é que mas o borderline, sim, tem ali, é muito intenso, mas é de uma intensidade histriónica, é muito... Por exemplo, conhece alguém, esta pessoa é a melhor amiga e já casei com ela e já... Ok. É aquele tipo de pessoa que vai atrás do marido, que o marido não atendeu o telefone e ela não atende, é porque está com outra. Não pode. Tem um medo excessivo do abandono, tem um medo excessivo que os outros estejam a falar mal. Isto é muito sofrido, não é? Isto é muito sofrido. Portanto, na realidade, o que estamos aqui a dizer são estas pessoas que têm perturbações da personalidade que muitas vezes afetam outras, não é? Nos seus relacionamentos, na realidade, esta pessoa está em sofrimento ela própria. Sim, ela está em sofrimento ela própria. Está em sofrimento
está em sofrimento ela própria sente-se mal, não é? Há bocado dizia que aquela pessoa que é narcisista, na realidade, se calhar até acha que é pior que os outros. É. Não é? Eu acho que ninguém que tem estes traços seja feliz, não é? Porque nós precisamos dos outros. Não há ninguém que não precise de ninguém. Pronto, o narcísico pensa que não precisa de ninguém. Mas eu penso que todos precisam de todos, não é? Uns para os outros, sim. E é difícil nós estarmos a... E eu não creio que estas pessoas sejam felizes. E é difícil de definir. Agora, uns são piores que os outros e depois isto pode evoluir para outras situações mais graves. Crimes, não é? Chegamos aqui Sim. àquela altura em que a pessoa... Neste tempo que esteve e que acompanhou estes jovens, não é? Que se calhar alguns já tinham cometido alguns delitos, conseguiu entender isto? Que houve assim algum lado que a pessoa lhe disse: olha, eu fiz isto, mas não era bem isto que eu queria fazer, eu fui esta pessoa, mas não era isto que eu queria ser, isto aconteceu porque... Foi uma grande escola, até em termos de julgamento, porque nós somos pessoas e às tantas também... Julgamos tudo, não é? Não é? E é isso que eu acho também importante. Nós estamos numa sociedade de muito julgamento constante. E porque vestes isto, e porque estás assim, não é? Isto acaba por passar também para nós. E sim, claro que... E conheci grandes pessoas que sim, que erraram, mas que são grandes pessoas. Mas conseguiram perceber que erraram? Sim. Se calhar a pessoa também já aprendeu alguma coisa com isso. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Espero que esteja hoje bem e que tenha seguido um caminho bom, sim. Eu acredito que sim. E nesses casos que conheceu, a que é que se deveu as pessoas entrarem por esses caminhos não tão bons? Alguma coisa delas próprias, alguma coisa de família? Penso que tem a ver muito com as companhias, as escolas. A adolescência não é fácil. Por mais que os pais achem que está tudo controlado, a qualquer momento a coisa descontrola. E não há nenhum miúdo que não pense em fazer isto. É normal. Fazer disparados. Fazer disparados. É normal. E eu costumo dizer, aquele miúdo que não faz, mesmo crianças pequenas, Sim. Quando uma criança não faz nada, é melhor levá-la ao médico. Então, aproveitando agora isso que disse aqui, estamos a falar aqui de perturbações da personalidade, desde quando é que se consegue identificar essas questões Desde que nas idade? crianças? Sim. Então, a partir dos 6 anos, consegue-se perfeitamente perceber as características dos miúdos. A partir dessa idade. Agora, o diagnóstico em si é mais na adolescência, mas a partir dos 6 anos... Estar atentos. Estar atento. E este tipo de comportamentos têm que ser travados. Não têm, por exemplo, um miúdo que responda mal ao professor, não é? E hoje em dia também não se pode bater, não se pode... Pronto. E nós estamos aqui hoje, só para fazer aqui um parênteses, já aqui a preparar, não é? Vamos ter em breve o Dia da Criança e falar sobre como é que nós podemos educar as nossas crianças, não é? E estamos aqui a falar hoje sobre perturbações de personalidade e sobre que desde pequenos já há aqui alguns traços. Tem de ser acompanhados e isso ajuda bastante uma família equilibrada, não é? Exatamente, para a família ser feliz e ter aqui um espaço assim melhor. Então, estava-nos a dizer que com 6 anos já se consegue aqui perceber o quê? O que é que são comportamentos que deviam ser vistos e avaliados? Então, se a criança é muito egocêntrica, não é? Mas não é normal uma criança ser egocêntrica? É psicóloga, sabe que há aqui estes estágios, Nessa não é? altura, então... Não é normal uma criança ser egocêntrica? É. Só que há este egocentrismo excessivo. Ou seja, há meninos... Como é que é excessivo? Eu estou-lhe a fazer estas perguntas para ajudar. Sim. Para as pessoas entenderem quando é que é excessivo e quando é que é normal. Quando é excessivo é quando a criança simplesmente só empresta um brinquedo em troca de alguma coisa. Aí começa, ou seja, eu empresto este brinquedo porque sei que tu... Porque senão não Nessa consigo. altura é normal ser assim. Então, as crianças serem assim.
quando há Aos esta 6 anos, sim, só um bocadinho. Não, isto é meu, isto é meu. Não, então, Pronto, e depois tens de partilhar. Exatamente, e há esse trabalho depois em casa. E quando nós conseguimos que eles acabem por partilhar, então está Sim, tudo mais ou menos bem. sim. Se não Depois, por conseguimos, volta já é dos um 10, problema. Já é. Não, Também então é este tempo para ensinarmos a partilhar. Sim. Ok. Aos 10. Sim. Aos 10 vemos o resultado. Sim. Como é que isto ficou? Ele melhorou? Não Sim. melhorou? E depois no dia a dia vai-se vendo. Eu acho que as pessoas, o tempo que estão com os filhos, vão-se E apercebendo. lá está, o tempo que estão com os Que é muito importante. Sim. Porque depois... Não é ter os filhos ao lado, também Assim. é importante referir isso. É Não é ter os passar filhos tempo. em casa, é passar o tempo É, com às eles. vezes também não Não é é só fácil. entregar um tablet, colocá-los à frente de uma televisão, estão entretidos e ele está ali, mas é ver o que é que eles estão a fazer. Sim. E Exatamente. perceber as inquietações deles e a escola, o que é que se passa, efetivamente, que colegas é que têm. As companhias. Porque estas fases são bastante difíceis, não é fácil crescer também. Então, aos 10 anos, o que é que nós deveríamos ver agora? Aos 10 anos, uma pessoa que aos 10 anos os jovens já são jovens, não é? Sim. Pré-adolescentes, Sim, eles sim. entram mais cedo. Agora, nesta geração, portanto, eles têm perfeita noção que estão a ser maus para os outros ou não. E, portanto, uma criança que aos 10 anos é capaz de ser má para outra, Sim. sem ser por onde, às vezes chateiam-se, não é? Porque toda a gente chateia. Sim. Mas que é Mas por recorrentemente maldade, sim. má, é aqui um mau sinal. E é mau sinal, sim. E é muito difícil um pai aceitar isso a uma mãe, Acho não que é? sim. Porque nós estávamos aqui a falar que hoje eles respondem aos professores, os professores não lhes podem bater, não somos a favor de que se bata, mas não há aqui nada que se possa fazer e parece que são sempre as crianças que têm a razão. É porque acabamos por entrar num 8 e no 80, não é? Passámos da palmatória em que se batia por tudo e por nada, porque eles não escreviam um à Há direito, muita coisa a avaliar. para agora tudo está certo e tudo é permitido. Tudo é permitido e acabamos ali por entrar num caminho em que a criança... Porque eles leem muito bem. Um pai que diz, mesmo em surdina, à mãe, por exemplo, olha, a professora não devia ter feito isto. Sim. A criança já percebeu. Já percebeu que tem Ela ali ganhou o espaço. jogo. Certas conversas que não é bom ter as crianças por perto, sim, sim. Sim, ela já ganhou o jogo e já desautorizaram o professor. Mesmo só de ter falado aquilo, não é? É, porque a professora, ou seja, é uma Mas tu disseste. Depois de não, mas tu disseste. E às vezes nós dizemos coisas que não queríamos ou que nem sabíamos como eu estava ali. Sim, não é? sim, sim. Só Mas trocar as ideias. E é uma geração muito que lê tudo muito bem, eles percebem muito bem Nas entrelinhas. as não é? entrelinhas, sim. São menos ingênuos do que nós São. éramos quando éramos São. pequenos, não é? São e depois aquela guerra com o telemóvel e dá-me o telefone também não é. Também há uma dependência que aí se cria sem nós pensarmos, porque ao dizer Dependência do quê? Do estás de telefone? castigo, tira-te o telefone. Ou seja, ele associa que o castigo é o telefone, ou seja, estamos ali sem querer também gerir uma dependência. Isto é muito difícil, não é fácil de educar. Então como é que seria aqui a parte... Como é que seria uma solução? Eu também não sou educadora, Sim. pronto. Isto é tudo uma aprendizagem de todos. Mas eu acho que os pais devem discutir com os filhos, como é normal, como sempre foi, não é? E ralhar e pôr de castigo. Esta é a minha opinião. Acho que sim, que o castigo faz falta e... Os limites, o impor dos limites. Por uma criança que não tenha balizas, vai achar que pode tudo, não é? E lá está, criamos o tal narcisista que faz tudo o que quer. Mas ele cria-se, é verdade. Cria-se. Então, quando começam a ser vistos estes traços e algumas destas coisas que achamos que não estão assim tão corretas, a solução é o quê? Levar a criança ao psicólogo para tentar, de alguma maneira, ir falar. Sim, sem nada, tudo levam ao psicólogo, sim, faz uma avaliação e pronto, e tudo se resolve. Não tem... Tudo se resolve. Sim. E vai-se indo ao psicólogo assim recorrentemente? Sim, regularmente, convém uma vez por semana, se for possível, não é? Financeiramente para os pais também, porque isto o Estado não ajuda muito. Mas é uma coisa perfeitamente solucionável.
Portanto, um pai, em vez de ver uma criança a ter um mau comportamento e achar que isso é normal ou que é só porque ele é novo, é da idade, está chateado, agora aconteceu não sei o que na família, os pais separaram-se, está revoltado. Em vez de achar que isto é normal, devia entender que, ok, a pessoa precisa de ajuda, não é também pôr é um bandido, não é isso? Sim, claro que sim. E não se tem que pôr, E é aqui nem sequer é verdade. Por exemplo, uma criança que, estávamos há pouco a falar do borderline, uma criança que não consegue controlar as emoções, tem 10 anos, não consegue, ou 11, ou 15, ou 40. O que é não controlar as emoções? Ou 40, pois. Ou 40. O que é isto de não controlar as emoções? Uma pessoa que chora muito, quando tudo fica extremamente furiosa com as situações do dia-a-dia, que todos nós temos situações no dia-a-dia que não são, ou o carro, olha, agora levei uma multa a vir para cá, e não estava a contar, todos nós temos situações. E estas pessoas não controlam isso. Não gerem as emoções. Não gerem de forma nenhuma. Entram num estado de histeria total com tudo. É isso que é o tal borderline. E por isso é que na infância é importante também aprenderem a lidar com as emoções e também contrariar as crianças. Contrariar o não é... E eu digo, isto não é fácil dizer que não, mas não é. Não é. Acho que ninguém gosta de ver uma criança a chorar, não é. Mas o não é muito importante. Porque está a criar depois ali uma barreira para a frente. O certo e o errado. Portanto, às vezes tem que se dizer que não, que aquilo não é certo, que aquilo não é permitido. Sim, que não pode fazer. E que desta vez é para ser feito de outra maneira. Do não podes fazer, não podes mesmo, não é agressivo, não tem que ser visto como agressivo. Não dá, não podes ir por aí. Sim, exatamente, ninguém deixa o filho a correr para a estrada mesmo que lhe apeteça, porque sabe que vem carros, nem para a autoestrada, não é? Pronto, então, tem que se dizer que não, e que não, e agarrar com firmeza à mão se ele quiser ir. Pois, se ele quiser ir não vai. Exatamente. Se ele quiser responder ao professor também não pode. Pronto, há limites que são iguais, não pode. Mas tem noção que isto nos dias de hoje é muito contraditório e que se diz que isso não é suposto ser assim, porque há a liberdade de expressão. Pois, e há a mas liberdade... a liberdade de expressão hoje em dia é verdade, ainda bem que fala nisso. Liberdade de expressão, as pessoas dizem tudo, toda a gente diz tudo. E depois as pessoas dizem muito como se estivessem olha, estou-te a ajudar, não é? Estás um bocadinho gordinho, estou só a dizer isso porque sou a tua amiga. E às vezes cria-se aí um impacto tão negativo em quem está a ouvir. E toda a gente ninguém é perfeito, não é? A liberdade, na realidade, termina quando começa a liberdade dos outros, onde é que... E na net, então, se nós... As pessoas dizem tudo. Tu és isto, tu és... E se nós repararmos, qualquer notícia que a gente veja, é sempre quando estamos mais enervados com alguma coisa. Parece que é ali que as pessoas vão descarregar. Pronto. Digo isto porque é verdade. A pessoa está horrível com aquele cabelo. Então, eu estou a dizer a verdade. Sim, mas alguém te pergunta. Ninguém pergunta, não é? E então, conte-nos aqui, porque já estamos aqui, o tempo vai correndo, escreveu um livro em 2017. É verdade, sobre perturbações da personalidade. Então, conte-nos o que é que fala este livro. Este livro que temos aqui hoje, que podemos fazer aqui mostrar, que chama-se Perto de Mim, que por acaso está aqui mesmo perto de mim. Está pertíssimo de ti, de mim. Sim, querem que eu pegue para mostrar? Ou fica ali? Não, fica ali, fica ali. Querem que eu fique quieta? Está a ver? Estão-me a controlar, não me deixam fazer o que eu quero. Ter um não. Não ia ficar bem no plano. Então, o que é que fala este livro? Então fala de uma jovem que tem 15 anos. Sim. E essa jovem dá-se com pessoas muito tóxicas e não consegue sair disso. Ela dá-se com... Lá está, com pessoas que dizem a verdade. Tu nunca vais ser isto, tu não és aquilo, tu não és bonita, tu és gorda, tu és isto, tu devias de fazer assim. E ela não era ela própria, portanto vivia ali, não conseguia ser ela, se libertar. E depois a história é sobre isso, sobre essas pessoas à volta, sobre ela também, sobre depois as outras pessoas que têm a ver com estas... É um romance, certo?
Isto é um romance, sim. Exato, portanto é uma história ficcionada que se calhar é baseada em muitas histórias Claro reais que que sim. acontecem por aí, não é? Claro que sim. Mas isto acontece, não é? Na vida real. Felizmente. E os miúdos e os adultos, toda a gente. Há esta situação, há pessoas que estão em relações que não podem ser elas próprias, não podem. E têm que sair disso, não vale a pena. Não vale a pena. Porque a pessoa, se não quer ajuda, não vale a pena. Isto acontece muito nas pessoas mais antigas, era devido a outras coisas. Sim. Estavam em casamentos longos e Sim. aquilo era... Sim. É porque é muito engraçado, que não tem graça nenhuma, mas o que é interessante, vamos assim dizer, é que antes sim era feito para se viver com aquele marido a vida toda, com aquela mulher, e isto era tão certo na vida das pessoas Sim. que ninguém imaginava de outra maneira. Mas hoje nós vemos que isso, infelizmente, e deveria ser, que eu sou completamente a favor do casamento para a vida toda, mas vê-se que há outras mentalidades e outra coisa, as pessoas já não são incutidas nisto, as mulheres estudam, as mulheres trabalham, não têm que pedir autorização aos maridos, mas que parece que hoje, e ainda mais novos, já vemos relacionamentos tóxicos em miúdos de 14 anos, de 15 anos com os namorados. Sim. Mas eu também vejo ao contrário, que é os homens. Eu acho bem que as pessoas tenham a sua independência financeira e emocional. Mas há muitos homens, também não é muito falado, que andam ali numa relação tóxica com uma mulher ou com outro homem. Sim. E a vida toda é uma coisa. Também não 2 conseguem, anos sim. e 3 nisto. Sem conseguir E não se andam libertar. para a frente, não. Pronto. Portanto, aqui a importância da pessoa se conhecer a si, conhecer os outros e educar bem os filhos. Perceber que há estas questões psicológicas, que o problema é dos outros, não é? Ou seja, o problema é de quem padece disto, e que o melhor é mesmo afastar. Porque a pessoa provavelmente não vai mudar, pelo menos tão depressa, não é? Claro, Se se não não quer, quiser, não vai mudar. agora se quiser, tem perfeito tratamento para isso. Muito bem. E então como é que foi aqui? Porquê escrever um livro? Porque sempre tinha aqui as suas histórias escritas. Em Portugal é muito difícil publicar um livro, não é? Pronto, Sim. é extremamente difícil tudo. Quando não há... Pronto, e eu queria escrever mais, só que isto é difícil. Porquê? Porque eu queria partilhar coisas minhas também. Eu acalmo muito quando estou a escrever também. E Pronto, a escrita também é terapêutica, não é? acaba por ser. E eu acho que porque escrever este livro? Porque acho que também é uma forma de alerta de quem está a ler. E era uma coisa de coisas que eu tinha visto, coisas minhas, de coisas que acontecem. E que estão todas aqui neste romance numa maneira fácil das Sim. pessoas verem. Sim. E então, este livro saiu em 2017, como é que foi aqui a recepção? Como é que foi ver um livro seu publicado? Foi giro, não é? Eu demorei a conseguir isso há alguns anos, não consegui logo. E foi um processo bastante conturbado também. E quando a coisa aconteceu foi maravilhoso. Eu finalmente tinha... Porque é ver o seu nome com um livro, com uma capa, com uma história a ser publicado numa editora. Portanto, isto é Sim. tudo muito... Sim. É muita emoção. É, claro que sim, é bom, não é? Claro que sim. Portanto, era um sonho que se tornou realidade. Sim. E aqui escreveu o livro. Como é que foi a aceitação do público? Foi boa. Foi dentro daquilo que nós estávamos à espera. Foi bom, foi uma experiência muito boa. Gostava de voltar. Neste momento eu tenho altamente, não tenho tempo para me dedicar. Estava a falar do altamente. Mas assim que conseguir, hei de voltar. Gostava de voltar. Tem lá nada escrito na gaveta já? Tem, claro que sim. Claro que sim. Desta vez é um crime. Desta vez é um crime. Estão a ver já aqui. Eu acho que sim, eu acho que um crime tem tudo a ver, não é? Dá para ter as perturbações da personalidade, dá para ir deixando umas pistas para lerem, dá aqui para muitas coisas já das que está aqui mais que conhece. E então estava-nos a falar aqui do Altamente, porque o Altamente é Altamente. Em 2019, não é? Se eu não me engano. Então como é que surge aqui o Altamente?
Então, o altamente surge numa altura, portanto, eu entre Alcoitão e o altamente ainda estive noutro sítio. Pronto, só que eu não me identificava, não era feliz. Pronto, e nós quando não somos felizes onde estamos, devemos procurar outra coisa. Lá está aquilo que a gente estava a falar, não é? Se a pessoa não está Eu não bem. estava bem, não me identificava, não era feliz. Então, foi o que aconteceu. Aconteceu arriscar e num projeto meu, que eu acreditava. Mas alguma vez se tinha imaginado empreender? Ao contrário de escrever, que era uma coisa que se imaginava a fazer, empreender era uma coisa que se imaginava a fazer? Não. Não estava nos Imagina, planos. Não estava de todo, não. Porque achava, eu quando estou num projeto, há uma entrega. Assim como nunca pensei sair de Alcoitão também. Pois, Não estava claro. sequer, portanto, estou naquele projeto, se eu sou muito feliz, então é para sempre. Agora, se eu não estou feliz, Foi. Tinha de haver saio. uma mudança. Não Vai vou mudar. estar... Muito bem. E então criou o Altamente, que é o quê? Fale-nos do Altamente. É um ATL. Nós fazemos. É um ATL, pronto. Nós fazemos. Fica o onde? Em transporte Alverca, não é? Nós fazemos o transporte, fazemos o apoio ao estudo, fazemos dos miúdos, os trabalhos, tudo. Fazemos atividades com eles, colónias de férias, agora no verão também. E vamos com eles para todo lado, saímos, somos muito amigos, somos mesmo uma família. Aliás, hoje traz-nos Hoje aqui trouxe algo. 4, para a próxima trago outros 4. Pronto, é isso. Olha, com assinaturas podiam cá vir nos dias e aparecer. Ia aparecendo. Só tínhamos que ter as assinaturas. E então, que serviço é que tem? Já nos disse, apoio ao estudo? Sim, a ideia isto foi criado no sentido de haver aqui uma necessidade, não é? Dos miúdos ficarem em algum sítio depois da escola. Que é uma coisa que hoje em dia é muito necessária, não é? Acaba Os pais não têm aqui o tempo todo disponível, os miúdos passam muito tempo sozinhos, não é? E muitas vezes ainda Sabe-se com lá trabalhos. fazer o quê? Exatamente, sabe-se lá fazer o quê? E às vezes ainda com trabalhos que levam para casa, numa altura em que os pais também já deviam estar a ter tempo de qualidade com eles e não estar aqui Sim, e acaba. a estudar. E as matérias também são outras, hoje já não é bem. A matemática pais já não é voltam a feita estudar, não é? na mesma forma. bola. Não é. E pronto, e há um Não, é porque é acompanhamento. impressionante. Eu dei aulas, eu já não dou aulas há 16 anos, mas eu dei aulas 10 anos e é completamente diferente. Completamente diferente. O que o meu filho está a aprender é completamente diferente das aulas que eu dei. É impressionante, mas completamente diferente. E eu às vezes penso mesmo como é que outros pais conseguem acompanhar os miúdos, porque eu não tenho dificuldades, eu consigo olhar e entender, mas é tão diferente, parece outra coisa nova. Pois. Portanto, os pais precisam mesmo desta ajuda destes centros de estudo, destes ATLs, não é? Destes espaços. Sim, penso que sim. Pensa que sim? Tem a certeza que sim? Então e porquê é que devem ir ao altamente colocar os seus filhos? É assim, as pessoas colocam onde quiserem, não é? São Sim. livres. O que é que diferencia? O que é que eu penso que diferencia é as pessoas que lá trabalham gostam muito de lá estar. Pronto. E nós acabamos por haver uma ligação muito genuína com os miúdos. Nós não estamos ali. Tem para miúdos de passar que tempo. idade até que idade? Temos miúdos dos 5 aos 14, 15, vá. São idades muito diferentes também, São. não é? Mas todas as idades são muito giras e dá para fazer muitas coisas. E pronto, e depois acompanhamos de uma forma mais próxima, se calhar. Pronto, Portanto, acabam por ter conversamos com eles todos os dias, com os pais, com a família toda, com os avós. Sim. Portanto, vão buscá-los à escola, têm transporte próprio, Sim. não é? Para aqueles que quiserem, deduzo eu. Sim, claro que sim. Pronto, depois fazem lá os trabalhos de casa, portanto já vão para casa. Vão para casa descansados. Isso é o que as mães dizem. Já não tenho que me chatear. Pronto, já Pois, está já tudo está a usar o acompanhado. tempo em casa Já não para outras tenho, coisas. Sim. Fim de semana estão, podem ir para onde quiserem. Sim, Está isso é feito, bom. não é? Ouvirmos isso é bom. E depois aqui esta parte do acompanhamento a nível daqueles miúdos que têm dificuldades. Há algumas Sim, atividades claro que que sim. são Nós especiais, temos meninos. porque esta é uma das
também das razões, não é só o passar o tempo, mas que faz os pais procurarem os ATLs e estes centros de tempos livres, não é? De apoio, que é alguns miúdos que têm mais dificuldades na escola e que não estão a conseguir acompanhar Claro que sim. as turmas e os ritmos. E nós, quando há testes, fazes testes, focamos mais na escola em si. Depois, quando temos interrupções, acabamos por fazer outro tipo de atividades que são muito importantes também. Trabalhamos as ligações, as emoções, saímos muito com eles, vamos com eles para todo lado. Pois, e é isso que vos diferencia, não é? Que é aqui, se calhar, um espaço assim mais familiar, Sim. mas que, no fundo, como está a gerir, não é? Também tem esta parte técnica Claro que da sim. psicologia que é aplicada Sim, aqui. claro que sim. E nós, há alguma situação, falamos com os pais, não temos tabu nenhum em relação a isso, lá não existe, portanto, os meninos também têm, se necessário, também são acompanhados, portanto, acho que sim, que é o caminho. Portanto, então, as pessoas podem contactá-la como? Ou por e-mail, Sim. que vai passar, não vai Sim, mas passar, pode dizer, vai passar em rodapé, mas se quiser dizer, @altamenteforayou.pt. diga outra vez que eu acho que estava a falar por cima. Inês.Pereira, Inês Ponte Pereira. Sim. @altamenteforayou.pt. Pronto, e tem espaço para mais meninos e meninas? Sim. Neste momento, Dos sim. 5 aos 15. 15. E agora, porque vamos entrar na altura das férias, não é? Vamos entrar daqui a um tempo, mas- um mesinho, não é? Que é sempre uma altura muito Estamos quase em desafiante. sim. Muito desafiante para os pais, não é? Que é aqui que ainda estão, alguns ainda estão a trabalhar e os muitos Sim, os estão de pais não têm férias. 3 meses de férias. Exatamente, infelizmente, não sei porquê. Eu acho que devia haver uma regra. Se têm filhos, também devia ter as mesmas férias que os filhos, mas pronto, pensamos nisso no outro dia. Que há atividades especiais para este tempo e há quem se possa inscrever. Piscina, sim. Não. Especialíssimo. Ai, para mim já estava bom, não era para mais nada. Praia, piscina. E nós nas colónias procuramos sempre receber meninos de fora. Portanto, recebem meninos que normalmente não estão lá, mesmo que não estejam lá durante o ano, que podem se inscrever. E eu acho que a aprendizagem de todos acaba por ser superior. Nós este ano, já o ano passado isso aconteceu, vamos receber 2 meninos ucranianos que vieram da guerra. Eu penso que isso acaba por ser mais enriquecedor para quem faz a colónia. E acaba por haver outro tipo de ligações. Eles inscrevem-se por quanto tempo? Por uma semana, por Pode um ser mês? pelo mês todo, pode ser, há meninos que se inscrevem 15 dias, uma semana, um mês. Pronto, julho e agosto também? Nunca Oh, fechamos. agosto não. Não fechamos. agosto não. Não fechamos. Sempre? Sempre. Mas tira férias ou nem por isso? Claro que sim. Pronto. Vamos nos revezar. Vão-se revezando, senão isto era assim muito difícil. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Olha, fica aqui um espaço para saberem, porque em agosto é muito mais difícil ainda ter um sítio. Por acaso não tinha essa... Sim? Sim. Em agosto muitos sítios fecham. Pois. Mesmo o que há em julho, normalmente em agosto não há. Depois retomem em setembro. Sim. A gente sabe por causa das nossas férias, exatamente. Nós sabemos. Nós sabemos como é que é. E então o que é que nos faltou aqui falar? Está tudo dito. Penso que sim. Portanto, deixámos aqui um alerta para se virem aqui alguns traços. Sim, das crianças, sobretudo. Penso que é importante. Não apontar o dedo. Tu és isto, ou tu... Não é isso que se pretende, é mesmo a atenção que... Poder ajudar. e sobretudo, aquelas situações em que os pais deviam aceitar. Pronto, que há ali. E está tudo bem, não é mesmo? Exatamente. Ficou aqui uma alerta. Muito obrigada, Inês. Obrigada. Tudo bom. Sucesso. Obrigada. E nós... Próximo livro. Até ao próximo livro, exato. O próximo livro vem cá nos mostrar o crime. O crime. Não há de ser o do Padre Amaro. É capaz de ser outro. Outro. Então foi um gosto estar aqui hoje, não é? Exatamente. Hoje celebramos o dia Do autor. do autor português, não é o autor qualquer. Aqui com uma autora, não é? Portanto, que tem aqui um livro perto de mim, da Inês Temos Santos vários Pereira. autores. Exatamente. Autoras. Exato, referimos só a mulheres. Pronto, é verdade. E, inclusive algumas Ai de nós foram... referir um homem. Não é isso. É só um espaço privado e especializado. Referimos também nomes de convidadas nossas, Sim. para quem também mandamos um beijinho e que têm os seus livros lançados. E nós voltamos no próximo programa. Mas claro, pelas 15 horas, com mais uma história de vida, um projeto. Portanto, não perca pelas 15 horas. Cá estaremos
E Ruth? Já sabe, se identificou aqui alguma coisa, olha, é hora de agir, não feche os olhos, abra bem os olhos. Beijinhos.